Será que o Brasil está piorando ainda mais? Será que a gente está chegando numa crise? Fato é que o cenário da dívida está ficando insustentável. Tem gente considerando como certa uma crise por aqui. E nesse vídeo a gente quer te explicar tudo o que está acontecendo, direto ao ponto. Quais são as armadilhas que surgem em cenários assim e que muitos investidores estão caindo. E como e onde investir nesse cenário. E com uma estratégia que vai te deixar preparado para qualquer outro cenário. Então presta muita atenção nesse vídeo, te dedo no like e segue aqui que o Filipão vai falar. Boa, vamos lá, e para a gente entender, a primeira coisa que a gente tem que olhar é como é que estão os números, principalmente em termos das contas do governo. Afinal de contas, o que a gente chama de contas do governo, na verdade, é o nosso dinheiro, com fluxo de entradas e saídas, investimentos e impostos que a gente paga para o governo. Se um governo decide gastar muito mais dinheiro por N razões, é natural que na outra ponta ele precise aumentar muito mais os impostos. E é aqui que eu e você entramos. Quem financia todo e qualquer gasto do governo não são os governantes, mas sim o povo brasileiro. Aí para isso a gente tem algumas métricas, como a balança nominal, por exemplo, que nesse gráfico mostra o acumulado de 12 meses. O que é que a gente percebe aqui? Que nos últimos anos a gente teve um déficit nominal, ou seja, a gente gastou mais do que arrecadou nesse período. E a gente continua, inclusive, nesse momento, num patamar tão ruim quanto era quase na pandemia. Em janeiro de 2021. E para que fique claro para todo mundo, a balança nominal, ela considera o que o Brasil arrecada através de impostos e outras receitas, o que o Brasil gasta todos os meses e o que o Brasil paga em juros da dívida. Afinal de contas, essa é uma despesa que vai estar ali todos os meses também para ser paga. E é por isso que muita gente fala na teoria econômica: ah, Felipe, mas se você olhar só para a balança nominal, você está pagando juros de uma dívida que foi adquirida lá atrás. Ou seja, eu estou carregando custos de decisões do passado que outros governantes fizeram. E isso é verdade, é por isso que a gente não olha só para a balança nominal, a gente olha também para os gastos primários do governo, que é aqueles que consideram somente a arrecadação e os custos, desconsiderando a dívida. E aí se a gente olha só para o primário nesse momento, ele melhorou. No ano passado a gente teve um pico muito maior de déficit, chegando a 280 bi, e agora, pela primeira vez em muitos meses, a gente teve um superávit ali começando a aparecer. E a gente olha para isso aqui e pensa, poxa, então a gente melhorou. Afinal de contas, a gente está começando a fechar o orçamento de casa. É como se você aí na sua casa tivesse um gasto mensal de 10 mil reais por mês, sendo que o ano passado inteiro você só conseguia ter uma receita de 8 mil reais. Poxa, você ia ficar sempre no déficit. Agora, pelo menos, você está conseguindo empatar. Só que quando a gente olha para o resultado primário, a gente tem duas variáveis, a receita e o gasto. E o que, na verdade, fez com que a gente ficasse com um superávit nesse momento foi o grande aumento da receita, que seria muito positivo no seu orçamento familiar, se você tivesse ganhando mais dinheiro por mérito, por trabalho, mas esse conceito é muito ruim quando a gente fala das contas públicas, onde maior receita significa invariavelmente maior imposto, maior arrecadação. Se a gente for olhar para o resultado até maio desse ano, a gente teve o maior imposto arrecadado da história, pelo menos na comparação com os últimos 30 anos. Além de novas tentativas constantes, que não são novidades para ninguém, de colocar cada vez mais impostos em vários nichos da economia. Algumas semanas atrás, quem sofreu foi o setor imobiliário, que teve um aumento de imposto depois da reforma tributária. Foi com o próprio IOF, que entre tentativas de colocar e tirar ali, fizeram com que o brasileiro pagasse 38% a mais de IOF só em junho. Ou seja, carga tributária para todo mundo, de novo, não existe dinheiro do governo, existe o dinheiro das pessoas, o nosso dinheiro. Só que além disso, a dívida também piorou. Se a gente olhar os últimos anos para cá, fica nítido que a curva de aceleração do endividamento do Brasil subiu de 2022 para frente. E se a gente olha para a nossa relação de dívida sobre o PIB, o que a gente percebe também é que de 2022 para frente, a gente saiu de cerca de 71% de dívida sobre PIB para o fechamento do ano passado em mais de 76%. E boa parte dessa dívida, mais ou menos 50%, 48% ali, está atrelada à Selic. Em outras palavras, quando os juros do nosso país está muito alto, essa dívida vai ficar mais cara naturalmente, que é o que a gente está vivendo agora. E aqui a gente anda mais. Desde 2022, as estatais do nosso país começaram a acumular prejuízo, inclusive chegando ao pico da série histórica, onde nesse momento as estatais federais acumulam déficit de quase 3,5 bi em 2025. Se a gente olha no gráfico ali dos últimos 20 anos, esse é o maior patamar realmente da série histórica. Aí para completar, no meio disso tudo a gente ainda vive o tarifaço, já não é mais segredo, que trazem as tensões comerciais que a gente vem falando aqui no canal também. Tem um vídeo detalhado só para falar desse assunto em específico que eu vou deixar aqui do lado. Mas o fato é que em termos de orçamento público a gente não tá bem. E aí vamos olhar agora para a inflação, medida pelo IPCA nos últimos anos. O que a gente viu é que o ano de 2021-22 ela teve um pico ali, principalmente na volta pós-pandemia, e de 2023 para frente ela viveu um período de estabilização até voltar a subir novamente para os patamares atuais em cerca de 5,5%. O último dado mais recente que a gente tem, que é o de junho, a gente viu uma alta de 0,24 nos preços, fazendo com que o país mais um mês estourasse a meta de inflação.
E para deixar todo mundo na mesma página, a gente tem o nosso Banco Central do país, que tem uma única função. Você pode abrir o site ali dele para ver. A função dele é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda do nosso país. E para isso ele vai sempre estar tentando encontrar maneiras de controlar a inflação, que tem uma meta muito clara, de 3% agora em 2025, com um intervalo de tolerância que vai de 1,5 para cima ou para baixo. Ou seja, o teto da meta, quando se diz, é 3 mais 1,5, logo 4,5%. E é por isso que quando a gente toca patamares de 5, 5,5, a gente está praticamente 1 ponto percentual acima do teto da meta de inflação do nosso país. E essa é uma das principais razões que fazem com que a nossa taxa Selic, nesse momento, a taxa de juros, esteja no maior patamar dos últimos 20 anos. E aí, feito esse balanço, quando a gente vai ver como é que está a aprovação da população, segundo as últimas pesquisas da Quaest, o que a gente vê é que 53% das pessoas entrevistadas desaprovam o governo Lula e 43% aprovam. Sendo que essa pesquisa já melhorou em relação ao sentimento do governo. Antes eram 57% de desaprovação, agora a gente caiu para 53%. E aí tem muita gente que vai dizer, ah, Felipe, mas essa pesquisa aí, ela só entrevista algumas pessoas, eu nunca fui entrevistado. Vamos fazer a nossa própria entrevista aqui. Coloca aqui embaixo, você aprova ou desaprova o governo? Só uma dessas duas palavras. Aí embaixo você pode dar um parêntese para baixo e deixar todo o seu embasamento com dados, preferencialmente, pra gente fazer a nossa própria pesquisa aqui. E aí vamos seguindo. Beleza, Felipe, mas o PIB do Brasil também tá em alta nos últimos trimestres. Isso é verdade. No primeiro tri desse ano a gente viu uma alta de 1,4%. Olhando o gráfico aqui dos dados que a gente tem, foi um início de ano melhor do que foi 2024, por exemplo. Mas existe uma leitura econômica que a gente pode fazer aqui. Quando a gente vê um gasto do governo muito alto e um PIB que segue crescendo, o que a gente entende é que a injeção de dinheiro acaba estimulando a economia, o que naturalmente começa a fazer uma pressão na inflação, já que os investimentos aquecem essa economia, aumentando um pouco mais a demanda pelo consumo de serviços e produtos, que naturalmente leva à elevação dos preços. Ah, Felipe, isso vai acontecer com certeza? Não, mas essa conjunção deixa esse risco que o mercado sente o cheiro e acaba descontando nos preços. E aí, de novo, é justamente por esses fatores que a taxa de juros precisa ir lá para cima, para tentar desestimular a economia na outra ponta e segurar a inflação mais baixa. E aí, sinceramente, não tem como a gente ver isso tudo aqui e achar ok. Ah, Felipe, faltaram milhões de dados que tu poderia trazer, desemprego que caiu. É óbvio que daria. A gente poderia passar 1 hora aqui falando só de dados. Mas se a gente pega o macro geral, o orçamento geral e a gente vê o que a gente tá vendo, não tem como achar isso bom. Nem o Brasil, nem nenhum país do mundo vai pra frente sem responsabilidade fiscal. Beleza, dito tudo isso, a partir daqui vamos olhar pro mercado financeiro, como é que as reações acontecem, para que a gente entenda como é que a gente pode investir num cenário como esse ou em qualquer outro. Porque afinal de contas, por conceito, o mercado financeiro ele está sempre tentando prever o futuro para acertar os preços do que é que vai acontecer. É por isso que, inclusive, de 2022 para frente, quando a Selic primeiro teve uma queda e depois uma alta, o mercado estava muito mais receoso do que é que podia acontecer. A narrativa naquela época era, será que a Selic vai chegar a 16, 17, 20%? Foi muito por conta disso que de 2023 para frente, mais ou menos, o Ibovespa ele não saiu do lugar. Foram praticamente 2 anos ali no 0 a 0. Só que agora, o momento que a gente vive, ele é um pouco na outra mão. O mercado já não acha que a Selic vá subir pra caramba, 15, 16, 17, 18, 20. Isso só vai acontecer se entrarem outras variáveis que não estão mapeadas na economia nesse momento. A expectativa é que a Selic fique no patamar que está e que daqui para frente ela só se mantenha para que em algum momento volte a cair. Essa narrativa que eu acabei de te contar está traduzida nesse gráfico que está na tela para vocês, onde no começo de 2025 a expectativa para a Selic nos próximos anos, no que a gente chama de taxa de curva de juros futuro, era que ela subisse acima dos 15 e daqui a uns 2 anos é que ela começasse a ficar mais branda. Aí o ano foi passando, 2025 foi rolando, até que a gente começou a ver a curva de juros futuro tendo um outro comportamento. A expectativa do mercado agora é que a Selic comece a cair para baixo de 14%, inclusive, nos próximos anos. Ou seja, o que se achava que iam ser juros mais altos, que iam desestimular mais a economia dos próximos anos, agora está num ponto de vista mais brando. Inclusive, é por isso que a gente vê respostas no mercado financeiro, como o próprio Ibov subindo 12 nesse ano, enquanto outras empresas conseguem subir ainda mais. A gente olha para o Banco Itaú subindo 26 nesse ano. Os fundos imobiliários que passaram um tempão sofrendo nos últimos anos já estão em alta de 10 também nesse ano. Ou seja, o que a gente vê é o mercado começando a dar um respiro. E aí é justamente nesse momento, no contexto inteiro, que a gente vê muita gente caindo em armadilha. Principalmente ao correlacionar investimentos com economia e política. Que é o que embasa muito desses comentários aqui, ó. Logo na minha vez de investir, comecei em setembro, os fundos imobiliários só caem, já tô assustado. Isso foi no final do ano passado. Ou o Fabiano, o único ativo é o Bitcoin, o resto é furada total. Ou o Augusto dizendo, papo furado, não existe investimento no
no Brasil. E a gente vai mais. Por causa do governo do amor, vendi todas as ações de fundos imobiliários, comprei ETF, dólar e ouro. E aí, mais recentemente, a gente viu mais alguns. Acho que o fundo do mercado ainda tá longe. Ou Las Vegas ali. Como perder dinheiro de forma rápida e fácil. Compre ações na bolsa. Ou seja, pessoas, até ex-investidores muitas vezes, que por não acreditar no momento econômico atual, eles simplesmente saem do mercado, vendem o que tem para fugir de quedas maiores. E aí aqui eu já deixo uma pergunta para você. Você tá pensando desse jeito? Como é que tá a tua cabeça? Você acredita que faz sentido investir no Brasil, por exemplo? E aí, beleza, eu cheguei até aqui, te contei tudo isso. Agora a gente precisa falar como é que você investe então para os próximos meses, já que a gente viu que sim, existem fatores de turbulência e que o mercado financeiro tem suas respostas para isso. E aí aqui eu quero fazer um compromisso com você. Todas as vezes que a gente vai tomar decisão de investimentos, a gente precisa separar muito claramente o que tem na nossa cabeça. Uma coisa é o seu eu cidadão, que é o cara que analisa política, analisa economia para tomar uma decisão de voto. Esse é um tipo de pensamento. Outra coisa completamente diferente é o seu eu investidor. Um cara mais racional, que tem que se basear em estratégias e não pode deixar o eu cidadão tomar decisão por você aqui. É por isso que as nossas respostas de investimentos aqui são sempre baseadas em princípios. É o que a gente faz, inclusive, com todos os nossos clientes de Wealth aqui do Clube do Valor. E eu vou te mostrar aqui o passo a passo na prática. E é claro que num vídeo onde a gente vai falar com milhares de pessoas aqui, eu preciso te dar uma resposta genérica que sirva para todo mundo e seja muito assertiva. Agora, se você quiser o nosso auxílio diretamente para te ajudar a investir durante essa crise ou em qualquer outro cenário, considerando os teus objetivos, o teu patrimônio atual, a tua tolerância ao risco, inclusive. Aí eu vou te convidar a falar com um dos nossos consultores de investimentos aqui do Clube do Valor, mandando uma mensagem pra gente no WhatsApp. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você fazer a leitura ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E aí você só precisa fazer uma coisa, mandar a palavra crise pra gente ali no WhatsApp. E um dos nossos especialistas de investimento vai te atender pra gente encontrar o melhor caminho para que você invista melhor sem mais nenhuma dúvida do que fazer num momento como esse. Agora vamos ver como é que você cria um processo de investimentos para investir para os próximos meses. São 3 passos muito claros e rápidos até para você fazer isso. Onde a primeiríssima coisa que você precisa fazer é desenhar um portfólio de investimentos como esse que está na tela para você. O que é que isso aqui quer dizer? Ora, eu vou deixar uma parcela muito clara do meu dinheiro para cada uma das classes de ativos do mercado diferentes. Ali você vai ter ações no Brasil, você vai ter ações internacionais, você vai ter uma parcela em renda fixa. O que vai mudar é como cada investidor vai montar isso aqui no seu próprio caso. Vai ter gente, por exemplo, que vai gostar de uma carteira como essa que a gente chama de modelo sofisticado, que ela tem basicamente 60% em renda variável. Ou seja, ela é uma carteira que tem um pouco mais de risco. Por exemplo, a pior queda que essa carteira viveu nos últimos 10 anos foi de mais de 11%. E aí você olha para isso e se pergunta, será que eu aguento ver o meu patrimônio cair 11% e passar anos caindo? Porque isso pode acontecer. Para quem tem R$1 milhão investidos, vai ver seu patrimônio cair R$110 mil. Eu quero ver isso? Vai ter gente que vai responder que sim, vai ter gente que vai responder que não. Algumas outras pessoas vão preferir um portfólio mais equilibrado, como esse aqui, com bem menos renda variável e mais peso em renda fixa. Aí o que você vê é que a maior queda desse portfólio nos últimos 10 anos já foi da metade. Ou seja, teu risco é menor. E você tem proporções diferentes, como essas que estão aparecendo aqui, ó. O peso da parcela azul da renda fixa é maior. O que é que a gente faz aqui no clube? A gente desenha um modelo perfeito, testado, para cada um dos tipos de perfil de investidor diferente. E aí você vai lá, escolhe o seu e segue esse teu desenho de carteira fielmente. Beleza, definido que você vai investir assim, por exemplo, que você quer 10% da tua carteira em ações do Brasil. O teu próximo passo é encontrar uma estratégia para escolher quais são as ações do Brasil que você vai ter. Quais são os ativos de renda fixa que você vai ter na sua carteira. Por exemplo, toda a renda fixa aqui no Clube do Valor, a gente usa a chamada estratégia da escada, que visa aproveitar principalmente a proteção do FGC dos investidores, ou seja, investir através de CDBs, de LCIs. Além disso, a gente faz uma junção de vários períodos de vencimento diferente desse CDB. Com a estratégia da escada, você vai sempre ter um CDB de 2, de 3, de 4, de 5 anos na tua carteira, para que todos os anos você tenha um vencimento líquido para aproveitar a oportunidade que você está vivendo naquele momento. Então esse é o segundo passo, ter estratégias claras e definidas para cada uma das classes de ativos. E aí vem o terceiro passo, que de todos é o mais importante, o mais difícil de se aplicar. É o que a gente chama de rebalanceamento periódico. A cada 3 meses, pelo menos, você vai olhar para sua carteira, vai ver o que é que está diferente do seu plano inicial e você vai atuar em cima, você vai rebalancear a sua carteira. Vamos dar um exemplo simples e prático para você entender.
Imagina que a tua carteira é 60% renda variável e 40% renda fixa. Ora, o mercado vai se movimentar, o tempo vai passar. O que vai acontecer é que daqui a pouco, sei lá, a renda variável subiu, agora você tem 64. Imagina que agora é teu momento de rebalanceamento. Ora, vendo isso aqui, qual é a tua única função como investidor? Você vai comprar renda fixa. Os teus aportes, os teus dividendos vão ser direcionados para renda fixa. Em alguns dados momentos, você pode até vender uma parte da tua renda variável para comprar mais renda fixa. O que é que eu estou fazendo aqui? Basicamente, comprando o que caiu e vendendo o que subiu demais. Essa é a única forma possível de você sempre aproveitar as oportunidades que o mercado dá, seja na crise, seja na alta. Percebe que aqui a gente não falou nada sobre cenário econômico? É porque essa metodologia é testada para funcionar em qualquer período de tempo. Foi isso, inclusive, que permitiu que um modelo com mais renda fixa nos últimos 20 anos tivesse uma performance bem acima do que o CDI, do que o Ibovespa. É por isso que quando o seu eu investidor pensa por ele mesmo, ele tem performances melhores do que quem acaba misturando as coisas. Fechar tudo isso, quer saber o que é que eu acho que vai acontecer com os investimentos? Sinceramente, isso aí tá nos livros. Momentos de maior dificuldade econômica são normalmente incríveis para quem investe por longo prazo. Basta a gente ver o que é que aconteceu com o próprio índice Ibovespa ali em 2016, depois de a gente viver uma das maiores crises econômicas do nosso país. Quando as coisas começaram a se recuperar, o que a gente viu foi uma alta de mais de 200% no índice Bovespa, o que fez muita gente ganhar dinheiro demais naquele ciclo. Foi justamente pensando em ajudar todas as pessoas a aproveitarem os próximos ciclos do mercado, independente do que está acontecendo agora, que a gente criou o nosso evento Rumo ao Primeiro Milhão, que foi pensado para todos os investidores que já passaram dos 100 mil reais e querem ter muito mais clareza na hora de investir, com mais técnica, com mais estratégias comprovadas, para acelerar a tua jornada até o teu primeiro 1 milhão de reais. Esse evento vai acontecer no dia 31 de julho e ele é totalmente gratuito. Vai ser às 19 horas no canal do Clube do Valor. Vocês vão estar com o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do clube. Dito tudo isso, vimos o que a gente precisava fazer. Uma coisa mais importante, separa as tuas duas pessoas aí dentro. Para você continuar assistindo os nossos vídeos aqui, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse aqui do lado. Clica e continua no canal. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.